Ai, a mulher dá conta de tudo, mas quem cuida de você enquanto você está cuidando de todo mundo? No programa de hoje nós vamos falar sobre algo urgente, muitas vezes ignorado, a sua saúde, a saúde integral da mulher. Muitas vezes a ansiedade, a exaustão, os ciclos hormonais, a culpa silenciosa. Essas são dores reais que muitas vezes vivem em silêncio. Está na hora de tirar o peso da perfeição e colocar luz nas nossas emoções, no corpo e na mente feminina. Porque cuidar de si mesma também é um ato de fé, de amor e de coragem. Bora sair com classe? Chegou o nosso dia nesse mês, mais um mês, novas experiências. Às vezes a gente carrega de um mês dias difíceis, mas o que a gente sempre precisa renovar é a nossa esperança. E nada melhor do que uma boa conversa com as suas melhores amigas para você enxergar que se tem alguma mulher que venceu, você vai vencer também. É por isso que todos os meses aqui na Rede Gospel a gente tem essa roda maravilhosa de mulheres incríveis que a gente tem a alegria de receber todos os meses. Obrigada, Gadelha. Andréa Nóbrega. Pissa Sônia. Saia com classe. Você aí de casa já vai virando a perna junto com a gente. E hoje a gente tem duas convidadas da área da saúde, muito legal. Doutora Sara Miranda, que ela é médica, especialista em ginecologia regenerativa, em cirurgia íntima, reposição hormonal, também com especialização em Harvard. Ela tem tratamentos modernos para cuidar da saúde da mulher. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Estamos recebendo hoje a Ivone, que é uma mulher guerreira com muito propósito, cristã. Ela também conseguiu superar o TDAH, o autismo, a dislexia. É casada, mãe de uma filha incrível que eu conheço, é empreendedora, é escritora, é palestrante e ela hoje vai falar sobre a inclusão da mulher também dentro desse universo tão desafiador que é o universo feminino. Bem-vinda, linda! Eu que agradeço pelo convite. É muito satisfatório estar aqui com vocês. Nossa, eu fico emocionada. Bom, eu sou muito emocionada. Ainda bem que as pessoas me conhecem, sabem que eu sou. Não é fácil. Acho que não é só para a mulher autista, né? A mulher neurodivergente, mas acho que para todas nós, né? Ser mãe, cuidar de tudo, trabalhar, é muito difícil. Mas é possível. Deus está aí e sempre nos ajuda, principalmente quando a gente tem intimidade com Ele. E ela tem muita fé e vai trazer tudo isso. Gadelha, Andréia, mais um mês junto. Mais um mês! Há pouco, não era amiga? Estava. Ai, tem que ser um mês, não, tem que ser toda semana. Toda semana. Vamos. Eu também acho. Vamos melhorar essa agenda. Vamos construir mais espaço pra gente estar junta. Se livrar da ansiedade. Sabe de uma coisa? Todo mundo tem que sair com classe. Com essa bota, hein, Mispa? Você pensa, se você tem uma perna grossa igual a minha, você vai achar uma bota que te sirva. Você vai ainda sair com classe. Estamos começando. Vocês têm essas pernas compridas, é fácil. Agora, para quem tem a perna curtinha, não sabe como. Então, a gente põe salto, porque eu, no alto dos meus 1,60 m, compenso com salto. Salto resolve. Tudo. Você sabe que numa época, na minha adolescência, eu queria ter 1,78 m. E eu falava, mãe, por que eu não tenho essa altura? Por que eu não tenho... Filha, tem gente que nasceu para viver de salto. Ande de salto, minha filha. Resolveu meus problemas. A gente sempre pode sair também. com classe.
Peraí, já atacou aqui o TDAH, eu não sei para que lado que eu viro aqui. Vira pra você que quiser. Vira pra onde você sempre vira pro outro lado, tá bom? Assim a gente não erra. Sabe, Bispo, sempre na zumba, todo mundo para um lado e eu no outro. Tudo bem, mas tudo na bem. zumba. Não, mas não, sabe de uma coisa? A gente também tem um pé espelhado, a mão espelhada. Você só tá natural. Eu tô me sentindo em casa. Agora, a Gadelha falou disso. Às vezes a gente, mulher, tem tanta ansiedade que a gente não deixa nem o outro terminar a frase. O marido começa, o amigo começa, a gente parece o Google, já completa, já quer discernir o raciocínio do outro. Antes da inteligência artificial. Antes já existia uma mulher falando. Mas que são muitas funções. Toda mulher é meio polvo. Nós temos que cuidar da família, do trabalho, da nossa autoimagem, que é o nosso cartão de visita. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. São tantos papéis. Aí que quando você passa pro homem, ele não consegue fazer, né? Eu lembro que eu pedi pro Bigodudo, falei, olha, você traz a escada do consultório que você levou daqui de casa? Tá. Aí quando foi na hora do almoço, eu digo, eu liguei pra ele, amor, você traz um frango, pedi pra Van fazer um arroz e feijãozinho, mas você traz a proteína, traz o frango. Aí quando ele chegou com o frango sem a escada. Eu falei, o que foi? Mamãe, você me pediu um frango. Aí eu disse, só pode ser uma coisa por dia. Se pedir mais, não dá conta. Não dá conta. Fica capaz de trazer um frango em cima da escada. Não dá E conta. mulher dá conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E isso acaba também gerando uma certa ansiedade. Sim. Porque a gente sempre está planejando o dia seguinte, como é que vai ser com os filhos, a gente vai acordar cedo, como é que vai ser a nossa rotina, a nossa autoimagem. A comida que vai ter que fazer, que tipo de comida que vamos fazer, deixar para sair. Se tem o suco de um, a fruta do outro, o ovo do outro, o legume de não sei quem, a cachorra com o gato. Ah, meu Deus! E ainda todo mundo que depende, os pais, dos amigos, Sim. toda a rede de relacionamento, a gente acaba caindo num buraco que se chama... Perde a classe. Perde a classe, entendeu, querida? Perde a classe total. Recomponha. Recomponha. Respira e vai. Respira e vai. Agora imagina tudo isso junto TDAH. com autismo e TDAH. Mas como é que é essa história de autismo? Porque, Ivone, assim, autismo- como você está aqui com a gente, Assim, ele é diferente para Ela cada é um pessoa. exemplo, ela é um exemplo. Ele não é todo mundo que ele tem algumas características que são iguais para todo mundo, mas tem gente que gosta de abraço. Eu sou uma pessoa que aceito, mas eu não gosto muito de abraço nem beijo. Eu não gosto de beijar, mas eu aprendi a conviver socialmente com isso. Né? Olha. Hoje eu tenho 51 anos de idade, então eu aprendi a Também que conviver. ela me avisou, porque eu sou de estar pegando. E então, assim, não, mas assim, às vezes tem pessoas que você nunca viu e já chega e te cumprimenta com um abraço. Aí eu fico, assim, eu não gosto de toque em mim. Mas por quê? Porque eu não É do gosto. autismo. É do autismo. Eu recebo, É característica eu do recebo autismo. essa informação de uma maneira neural Invasiva? diferente. Não, isso é cerebral. Então eu recebo a informação de uma maneira diferente. como uma ameaça. Como é diferente do o autismo, as pessoas recebem Como um gesto informação. invasivo? Não, não estou falando de todas as pessoas, estou falando por mim. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica, mas eu estudo muito, tanto é que, vocês falando de inteligência artificial, eu desenvolvi várias coisas e agora, dentro do ChatGPT, eu estou desenvolvendo um GPT meu, né? Que é um ChatGPT dentro do ChatGPT mesmo, que para as pessoas que são neurodivergentes como eu, né? Eu tenho vários projetos que Poderem se relacionar melhor. porque às vezes a gente tem mais sensibilidade para algumas coisas e falta inteligência para outras coisas, né? Ou dificuldade, eu brinco que falta inteligência, porque todo mundo cobra, é uma coisa que todo mundo cobra de autista. E nem todos são, mas você é muito inteligente, você é super inteligente. Não, gente, eu sou esforçada. Eu leio muito, eu me interesso, a gente vai a fundo, um pouco além do que é preciso, então, fora do normal. Quando que você descobriu que você tinha, porque pelo que você me fala, né,
contou, você tem mais do que uma neurodivergência. A palavra neurodivergente ou neurodivergência significa que você tem mais de um problema neural, né? Um problema não, alguma síndrome, Mas né? quando que você recebeu o diagnóstico? Como- Porque o que quando você acontece hoje é que descobriu tem que muitas era? mulheres que são... E nem E sabe. não Não sabe. sabem, às vezes é Porque tido, ai, nós como mulheres mascaramos. desatenta, esquecida. Mas como você descobriu? Então, a minha descoberta foi assim, aos 16 anos, eu descobri que eu tinha dislexia. Eu comecei a falar aos 5 anos, tá? Ah, já Eu não falava, eu não gostava de um monte... Então, assim, você nasce autista, você não se torna autista. É um neurônio que recebe uma informação diferente, tá? Então, é neural. Então, quando desde criança, eu comecei a falar aos 5 anos, eu fui para a escola, quando eu comecei para a escola, a professora virou para minha mãe e falou assim, sua filha é muito burra, ela não vai aprender a ler e escrever. Então, aí a minha mãe falou assim, não, você vai aprender, você é inteligente, você é forte. E minha mãe era semi-analfabeta. Minha mãe tinha acho que até a 4ª série. E foi minha mãe que me alfabetizou. Ai, que linda! Foi minha mãe que me alfabetizou, minha mãe que Te ajudou. Me ajudou, me ensinou a ser... E aí essa dislexia também te dava dificuldade de... A leitura. Para ler. A leitura e o entendimento. Porque você atrapalha as palavras. Sim. E o autismo, eu não conseguia ver as letras, eu via símbolos. É muito complicado explicar isso para as pessoas. E eu não tenho outras síndromes assim igual síndrome de Edwards, às vezes eu posso até falar algum nome errado, me perdoe, mas eu não tenho síndrome de caracteres, Não. E aí as pessoas acham que o Aí o autismo tem preconceito era cara. maior. Porque você... Não, naquela época, há 50, 40 e poucos anos atrás, né? Nem se falava em autismo, nada. Falava que eu era retardada mental, débil mental, alguma coisa Você assim. sofreu muito preconceito por isso. Na E escola? Muito! Nossa, bullying. Demais, mas eu era brava. Ah, que bom! Mas você assim, sabia se defendia. posicionar. Não, eu tinha um Normalmente irmão os mais autistas, velho, eles se então defendem. ele segurava pra eu bater. Tá. E a minha filha é um amor. Mas, assim, É um amor mesmo. Minha filha é Eu muito conheço a boazinha, filha graças dela, é a uma Deus. graça. Mas eu falo que, assim, então eu era uma Então, autista. para você, eu acho que tinha tudo demorou um pouco mais. Tudo. Ivone. tudo. Quer dizer, você também falou, só que um pouco Mais tarde. Mais tarde, bem com mais tarde. dificuldade. Você também leu mais. Mais tarde, tudo foi com dificuldade. E hoje você lidera um grupo de 400 mães atípicas, auxiliando elas a vencer, às vezes, isso que se torna uma ansiedade. Como é que eu vou ajudar minha família sabendo que eu tenho esse diagnóstico? Porque a mãe se sente sobrecarregada, porque imagina, vocês falaram tudo que uma mãe Desenvolve. faz, tem que desenvolver. Agora, você imagina uma mãe, eu era nível 2, hoje eu estou no nível 1. Ah, tem como? Tem, mas é Deus. É um treino e Deus. É Deus e muita terapia, psicólogo e muita terapia mesmo, muita coisa, dedicação, rede de apoio. Rede de apoio. Principalmente financeira também, porque não é barato. Eu sempre comento uma coisa, o filho do Marcos Mion, ele é um exemplo que você consegue reverter o autismo, porque se ele não tivesse condições de fazer o que ele faz pelo filho, o filho dele nem falava. Sim. Verdade. Inclusive, quando você me falou, eu pensei logo no Mion, porque realmente o Mion, ele é uma pessoa que... Ele inspira, né? Ele inspira, Inspira, ele sempre tá à frente, ele busca isso para outras pessoas, ele não parou no filho dele. Ele luta pela causa. Ele luta pela causa, né? Não só por causa do filho. E assim como você, que está sendo uma inspiração. E aí a gente fica vendo, porque realmente o ser humano, ele tem dificuldade de entender aquilo que ele não vive. Ivone, sabe o que assim, me chamou muito E eu descobri muito tarde que eu era autista. Isso, você descobriu com 16 recebeu o como? diagnóstico? Aos 16 anos, eu descobri que eu era dislexa. Aos 22, que eu tinha TDAH.
Tanto é que era pertinho aqui, aos 22 anos, quando Já teve. eu descobri Ela que eu tem. tinha TDAH com um psicólogo, que era Quais são a diferença Foi a primeira vez que eu entrei na igreja, aos 22 anos, que eu trabalhava na Mata Velha, aqui perto. Eu trabalhei na Mata Velha. E depois eu tinha um psicólogo aqui perto também, né? Ali da igreja, do hall. E eu estava, assim, me aproximando, sabe? Assim, de Deus, porque tem uma passagem muito complicada na minha vida, né? Uma hora eu conto para vocês, não sei se vai dar tempo, mas eu perdi minha mãe aos 18 anos, meu pai eu perdi mais nova, e eu fiquei um tempo internada num hospício. Aos 18 anos, quando a minha mãe morreu. Que isso? E aí eu achei que Deus não existia e que Ele não me amava. Porque ela perdeu, né? Porque ninguém Ela perdeu a única pessoa. Eu só perdia, eu Ela nunca perdeu a ganhava. base. E eu falava assim, e eu fiquei com... Gente, olha isso, que forte. Você que está assistindo e que fala, gente, eu só perdi, eu nunca ganhei. Olha a Ivone. Ela, durante 25 anos da vida dela, ela só perdeu. Até perder a identidade completa e parar num hospício, gente. Como você saiu, Ivone? Ivone, as pessoas não... Você chegou porque eles identificaram. Foi a fé. Não, acharam até que eu tinha esquizofrenia, qualquer coisa. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui com toque, porque eu tenho mania de organizar tudo por cores, tudo bonitinho. Mas os livros, nada eu não isso. posso... Por exemplo, eu coloco água na geladeira. Se o rótulo não estiver todos virados para o mesmo lado, parece que aquilo me incomoda. Mas isso não impediu dela ser mãe, Não. empreendedora. Então, por isso que eu quero saber como é que ela saiu. Como você saiu? Foi a virada. Porque ela não tinha mãe para tirar ela do hospício, gente. Ela não tinha pai para tirar do hospício. Ela tinha um Ao irmão de contrário, 3 anos. as pessoas... quem me internou lá sabe o que eu tô falando, eu não quero falar quem... Não, mas... Mas porque minha mãe, nós não éramos, assim, quando minha mãe casou, meu pai nunca teve nada, era muito pobre, mas meu avô, o pai da minha mãe, financeiramente ele era muito bem. Minha mãe apaixonou pelo meu pai tinha 40, minha mãe tinha 13, e aí minha mãe fugiu de casa e casou. Aí meu avô ajudou, aí eles ficaram bem de vida, né? E eu tinha 8 anos, meu pai roubou tudo que nós tínhamos e sumiu no mapa. E minha mãe ficou sem nada. Meu Deus. E aí, então eu vim há muito tempo perdendo. Mais uma vez, você imagina uma criança de 8 Mais uma mulher anos. lutando. É para criar o filho, a filha. E ainda com os filhos. Exemplo, né? E assim, E aí, e uma filha com todas essas dificuldades. Com todas mas que essas dificuldades. Só minha mãe entendia. Só minha mãe entendia. E daí, aos 18 anos, ela perde. A mãe e a colocam num hospício. Aí a família, para pegar o pouquinho que a minha mãe conseguiu, porque eu morei, quando a minha mãe perdeu o emprego e a gente ficou, eu morei numa favela, não é comunidade, porque eu morei numa casa de lona com tábua. Meu Deus. Com a sua mãe? Com a minha mãe e com a minha irmã e com o meu irmãozinho, que era recém-nascido. Então, assim, que é filho de outro cara que também só deu errado na vida da minha mãe. Mas aí, então quando a minha mãe faleceu, eu juntei tudo. Eu não sabia que eu era autista, nem sabia de nada, eu só sabia que eu era dislexa, assim, para entender. Por causa da leitura. Da leitura, porque eu já sabia. Então eu fiquei desorientada, perdida. E as pessoas querendo aproveitar, e o meu irmão mais velho, que era o único que poderia me dar força, não tinha conseguido. Não, ele não conseguia. Ele estava enfiado no mundo da droga e eu não sabia o que fazer. E aí uma tia minha... E aí uma parente nossa me internou num hospício. Que é isso? Para poder ficar com algumas coisas. O que sobrou, né? As tuas coisas. Ela aproveitou a situação. Da situação. Como você saiu desse hospício? E aí, quando eu estava no hospício, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito mais que você me ama, eu não acredito que você existe, não acredito em mais nada, porque
Aí, eu falei assim, mas eu não sou desse lugar. Me tira daqui. Eu acho que eu falei com Deus pela primeira vez ali. Desculpa. Não. E ele me tirou de lá, ele me deu inteligência, sabedoria. Porque eu parei de tomar os remédios. E voltei ao normal para sair daquele lugar. E aí todo mundo viu que eu estava ficando bem. E eu saí de lá. Glória a Deus. Ai, desculpa. Imagina. Não, Deus foi a O dia das base, nossas né? orações sinceras. No pior dia, porque Deus E ouve tem um detalhe. orações. É importante. esse é a um gente dos versículos que eu mais gosto. Ó, tu que ouves as orações, a ti virão todos os povos. Ai, desculpa. Deus ouve oração, gente. É importante Ouve. que você em casa Eu acho que saiba. foi assim, foi tão de coração, Tão bispo, sincero, foi tão profundo. Sabe, a gente E ouve tanto, você é louca. eu já tava tão você machucada. Ai, você não bate bem das Porque, ideias. por que eu também Toda tenho um mulher detalhe ouve isso. muito grande? Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Vai ser a primeira vez que eu vou falar. Eu fiz primeira comunhão, eu fui batizada, fiz crisma, porque minha mãe era católica, era muito, assim, praticante. Mas aos 15 anos eu comecei a ser professora das criancinhas, né? Catecismo. Que era no prezinho, que tinha 5, 6 anos. E a pessoa que eu mais confiava, que era o padre da nossa paróquia, ele abusou de mim. Não chegou aos só perda, finalmente. né, gente? E Só aí, perda. como que eu ia acreditar num Deus que deixa um cara que te representa, que representa a Deus, que fala que representa a Deus, fazer isso com uma menina de 15 anos? Com 19 anos, você teve um encontro verdadeiro. Aos 18. Aos 18. E mesmo, depois, que foram só 3 ganhos. meses. Não foi só ganhos, mas assim, não foi fácil? Não. Imagina, o teu processo. Claro, O mas processo foi hoje, muito Ivone, difícil. você Hoje superou eu mostro tudo para as isso. mulheres que a gente, apesar de ser difícil, meu marido brinca que eu tenho síndrome de Mulher Maravilha, né, que é de querer fazer tudo, assumir todos os compromissos. Eu já tenho 51 anos, mas aos 30 eu era uma mulher milionária, bispa. Ai, linda. Você saiu, Eu saí do zero e Do começou zero, a mais trabalhar. Do zero. E eu aí depois eu conto a trajetória, como eu fiquei. Tem que ser um muito outro bem. programa só. Esse é pro podcast, gente. Esse é pro podcast. Olha, Mas todo programa o limite, leva a gente pro podcast. o limite está na maneira em que você se enxerga. Mas eu tenho uma outra declaração. Assim, eu não sei se eu posso misturar aqui, mas eu vou ser bem sincera, porque eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso declarar. Há 4 anos atrás nós fomos na marcha, há 4 não, um pouco mais, porque em 2020, que não teve, né? Teve, mas foi de só carro, foi lá, sim, foi lá no Sambódromo, né? Sim. Mas tá. Então, eu tenho a foto. E eu fiquei sondando a Renascer. Na realidade, eu comecei a sondar desde os 22, eu acho, né? Aí eu fiquei sondando ali. Porque Só na paquera. eu fui convidada, eu fui em vários. Eu tinha uma funcionária em casa também que era evangélica e ela cantou muito para Valentina. Eu falava assim, tudo menos que minha filha vira crente. Eu falava ainda assim, tá? Mas tem um ano que eu fui batizada e quando o dia que o apóstolo chamou, vem na frente, que eu vou orar, aquele dia eu conheci Jesus de um jeito que eu não sei explicar para as pessoas, eu não consigo explicar, mas eu criei um relacionamento com Jesus que tão forte, tão maravilhoso, que a única coisa que eu peço para Jesus é saúde e sabedoria, porque eu tenho vontade de trabalhar, não tenho preguiça, e que ele faça cada vez mais eu entender melhor as pessoas, para eu não ficar, tipo assim,
Porque eu tenho dificuldade de entender ainda as Mas pessoas. você já é um exemplo. Mas e a minha vida Deus mudou já, tanto. Deus já tá. Você renasceu. Eu renasci de novo. Deus mais uma adotou vez. ela, né? Saia com classe. Ai, saia com classe. É tão importante. Esse bloco, acho que cada saia com classe, Deus vai nos conduzindo. E a gente conheceu a história da Ivone. Uma história de superação, uma história de abandono, uma história também de um abandono, né? Do pai que... Vários abusos também. Vários abusos também. Mas mesmo com todas as limitações ou dificuldades, limitação financeira, Neurológica. ainda assim, Deus sendo a resposta dela. A gente vai para um rápido intervalo. Porque tem que fazer um intervalo, Tem né? que fazer. Ai, meu Deus. O pessoal Afinal, Livra gente. essa ansiedade, a gente volta já já. Não, porque tem muito mais. Hoje, nós vamos quebrar os limites com Saia com Classe. Ah, meu Deus, como é bom a gente conhecer histórias de vidas, porque cada história carrega uma lição. Às vezes a gente não precisa passar pelas nossas piores experiências. Quando a gente para, ouve, a gente vai conhecer caminhos de sucesso, caminhos de vitória, caminhos de superação que Deus entrega. Porque a palavra de Deus diz, com consolo que a gente é consolado, que a gente se levante e console o próximo também. E assim a gente aprendeu. Se às vezes você tem um filho diagnosticado, você tem um diagnóstico de saúde pessoal, nada disso vai impedir aquilo que Deus prometeu para cumprir na tua Ou vida, até às ou os vezes- teus sonhos se concretizar. Ou até às vezes se você é rotulada. De maluca, desequilibrada, Sim. destemperada, depressiva, porque as pessoas adoram Mas de uma colocar forma tão rótulos assim. massiva É. que você acaba até acreditando que você é, não é? Mesmo sem ter um diagnóstico médico, que a gente conversou num dos nossos Saia com Classe sobre essa rotulação que acaba fazendo que a mulher se sinta uma farsa, mas não é. Não Aí é. que vem a identidade espiritual. Assiste lá com a sua, que foi incrível, né, menina? Foi com um certeza. Saia com Classe. Diferenciado. Agora, hoje nós vamos falar falando sobre saúde, então a importância. Tem alguma coisa diferente? Um diagnóstico. Mas também conhecer a saúde pessoal. Porque, é claro, a mãezinha da Ivone, como ela falou, não tinha conhecimento, mas teve a determinação. Você vai aprender, minha filha, você vai ler e escrever, nem se eu tiver que te ensinar. Mas quando a gente conhece o corpo feminino e a nossa saúde, você vai lidar melhor com as tuas emoções, com a tua ansiedade. Por quê? Porque o corpo está dando sinais o tempo inteiro. É importante a gente ouvir. E para falar sobre esse assunto, uma convidada muito especial nossa, que é a doutora Aqui do nosso Saia com Classe. Vira pra cá de novo. Virou menina. Eu já sou. Se perdeu, tudo Vou me bem. Eu fiquei tão encantada. Estamos aqui ele- só observando. A gente vai falar de um tabu feminino que é muito temido, que é a menopausa. Ai, muito. Muito temido. Será que eu vou deixar de ter valor? Será que eu vou perder a minha capacidade intelectual? Será que eu vou... como é que eu vou me comportar nessa novidade? Que, claro, o Bispo Sônia vai falar como foi. Não, que só você ficou foi melhor. comigo. Você foi comigo no ginecologista. Eu fui. Me fala o que ele falou. Ele foi muito indelicado. Ele falou pra senhora, pra você ser menina, você é jovem, agora pra senhora, você tá ladeira abaixo. Não, falou não, assim. não foi só isso que ele E falou. agora é só Meu esperar. Jesus. Não foi. Ele falou, você sabia que há, sei lá quantos anos atrás, quando uma mulher entrava em menopausa, queria dizer que ela já ia morrer? Ai, Falou assim, é só isso. esperar agora Mas o dia da esse- morte. Falou mas assim. esse- Ah, tabu então que existe, eu cara. tabu, não é? entrei na menopausa. Antigamente. Então, Eu falei, antigamente escuta, se eu vi rotulava no a mulher ginecologista ou na agência funerária? Porque, ai, sai
Olha, pode parar esses médicos horrorosos ficando Tem jogando essas dó. baques em cima Exato. da gente. Nossa, Só errei pra o endereço. Não, porque Eu tinha medo de sentir aqueles calores. E aí? O calor. Eu tenho Fala um pouquinho, medo. você. Então, assim, a minha veio sem eu sentir o porquê. Eu tive os filhos, foi inseminação. Tá. Aí, de tanto nas tentativa, na sexta eu consegui. Só que eu precisava tomar os hormônios. Tá. E aí, Você já eu estava preciso- acostumada. Mas essa Isso. parte hormonal é muito difícil para quem faz FIV para mulher. Porque você tem edema, você engorda muito, você Isso. fica inchada. Mas por ela que não você percebeu engorda? a menopausa porque os hormônios já Aí, de estavam tanto fazendo parte da vida hormônio, dela. Aí, É que ela já achava que era sequência por causa do hormônio e sintomas. pode ser. Sim. Mas assim, de tanto hormônios, eu tive um médico falou, um pré-câncer, que eu precisei o quê? Tirar tudo. Você tirou ovário, tronco. Tudo. Quantos anos Isso, você só tinha? fiquei com um ovário. Quantos anos você tinha? 35, 36, com 37 anos. Ótimo, eu também não tenho. Mas Eu é que também assim, não tenho. Eu Não. tirei os... Mas Atualmente isso pode falar eu sobre a também tô sem. esterectomia. Ninguém tem útero aqui, gente. Eu também Usei e aproveitei, tá, querida? Sabe que as mulheres elas entraram na menopausa por esterectomia, porque tirou o útero. E não. Não, aí Mas o eu meu tirei médico... tudo, mesmo tirando os ovários. O ovário é uma menopausa castrativa. Mas eu tirei- Você tira, aí você entra na menopausa. Eu tirei... Mas o química. útero não tem nada a ver. Não. Eu tive que tirar útero, ovário, Eu também. eu tive endometriose profunda. Ai, precisou. Mas, doutora, qual que é o grande segredo para passar pela menopausa sem sofrer? O climatério, Já me dá tudo aí que A eu André, Eu achei, gente, você que eu nunca mais ia sentir frio na vida. Agora Não, sim. minha eu mãe- parecia uma lâmpada bobadilha. Ficava assim. Começava as bochechinhas. Chispa. Só eu percebi, as bochechinhas Mas, assim, dela começavam não, a eu ficar. nunca tive Mas é que assim, isso. ó, muitas Nunca teve, antes- André? Não. Abençoada. Aí, Abençoada. é verdade, eu nunca tive. Aí São poucas, umas amigas mas minhas. existem mulheres que não calor, sentem. calor. Nossa, eu sinto Mas o meu médico tirou tudo. Aí ele começou. Gente, já que tem que sair, sai agora. Tira todo o peso que não me Tira tudo que não me pertence. Você começa em classe. aí que eu não posso abrir. Aí ele me passou um hormônio de gel que eu uso até hoje. Estrogênio. Isso. É vida, estrogênio. Eu uso até hoje, então. Ai, Eu também passou, uso, não tá precisa. ótima. Apontou pra mim, já acusou. Acusado de vocês, eu também. Bem, pronto. Mas então, é que assim, olha, todo mundo tem aquela coisa tabu, principalmente os médicos antigos. Falam, entrou na menopausa, acabou a vida Ai, pra mulher. era isso. Ele é o fim da sua vida Infelizmente. reprodutiva e o início da sua vida produtiva, porque você vai começar a olhar melhor pra você. Então, quando você tem um cuidado maior, alimentação, exercício físico, reposição hormonal. Para cada paciente de forma individualizada. Sim. Porque a JAMA Oncology, o ano passado, uma revista de ginecologia internacional super importante, publicou um estudo com 49 mil mulheres que tiveram câncer de mama e eles fizeram uso tópico de estrogênio. Não deu nem recidiva, quer dizer, ela não voltou a ter câncer, as que tinham, e também não teve nenhum risco de Isso morte. você quer dizer Mostrou uma sobre segurança. o chip, então? Não, Porque o chip não é tão mãe, ela tá personalizado, falando do né? uso tópico, mãe. Uso pra tópico. pacientes com Tópico, não, mas câncer. você falou que você trata cada um. Mas tem Gelzinho. O chip, Mas tem o chip a também opção é do personalizado. implante. É personalizado. É porque o chip, você tem que calcular. Que o pessoal, Mas o eles chip é muito banalizaram. controverso, porque É. o chip tem muita pesquisa que, mesmo ele personalizado, ele está associado a muita Põe incidência de tópico, câncer. querida, saia. É um Com classe. Eu acho importante a gente falar um de da manhã e uma à noite. Você sabe que todo mundo fala assim, o problema da reposição hormonal, da menopausa é ovariana. Ela é mais cerebral do que ovariana. Porque você começa a ter alterações cerebrais. O estrogênio, ele nutre a parte do canal vaginal, que você tem ressecamento, tudo tem dor na relação sexual. Por causa desse ressecamento, quando ele cai, ele quase zera. Quando a gente entra na menopausa, o ovário para de produzir e mandar informação para o FSH, LH e liberar ele. Então, Mas o teu o que cérebro acontece no começa cérebro? a atrofia.
Então, a energia que tem, ele já não está Olha que nutrindo tanto. loucura. Por isso que tem a névoa cerebral. A névoa cerebral é aquele esquecimento que a mulher tem. Sim, aí você sim. põe vai colocar o Ixi, feijão no juntou fogo, com aí tudo, com E se TDAH, e se com a mulher, e aí acabou o E mundo. se a mulher tiver todos esses cuidados, é possível ela nem sentir a menopausa? Se ela Possível. tiver todos os É cuidados? possível, é importante né? falar É porque, isso? gente, Não, a Andréia não É importante sentiu. a gente falar isso, né? É muito, cadê? É muito questão de interesse. Gente, é o longevidade seguinte, saudável. loira, bonita, alta e não sentiu. Ai, saia com classe. Mas o ovário eu também tirei ficou. o ovário O esquerdo. ovário é que eu também comanda fiquei o com negócio. o ovário. É o ovário que comanda a cadeira. Porque as mulheres falam, eu fiz esterectomia, tirei o útero e entrei na menopausa. Não. O que faz, o eixo hormonal é o ovário, que a gente chama de gônada, e o hipotálamo e hipófise. Eles têm essa informação. Traduz, por favor, Quando você... o hipotálamo e hipófise. na É parte todo o sistema que sistema neurológico. E aí, quando é que às vezes o pessoal em casa também sim, não sabe. sim, sistema né? neurológico. Então, ele tem esse eixo hormonal que a gente conversa. A única coisa que interfere nesse eixo é a tireoide. Por isso, você tem que sempre monitorando. A minha tireoide morreu. Não, Mas eu tomei aí o você toma remédio. agora, é verdade ou não Você que toma tem alteração Gração, de eu humor? tomo remédio pra tireoide. Muda o humor. Mas sabe por que que Eu, muda o humor? 150. Sintroide, saia com classe. Agora Mas muda o humor ou não Pela muda? falta de estrogênio, ele dá atrofia. Então, diminui a serotonina. Fica dopamina, mal-humorada. Fica mal-humorada. Fica. Ai, É porque fica. o cérebro ele começa a atrofiar. Entendi. E aí você começa a diminuir o efeito cognitivo, você já não tem tanto esquecimento, começa... A mulher, quando entra na menopausa, se ela não cuida com exercício físico, alimentação... É isso que eu ia perguntar, o que precisa ser feito para evitar esses sintomas. Tem outras coisas, não só reposição. Você pode fazer de forma natural, como açafrão, tem chá de amora, tem várias coisas Então, que se você uma pessoa pode... 40 a mais faz reposição hormonal, já possivelmente ela vai encarar a menopausa de uma forma diferente? Total. Porque aí você consegue manter a vitalidade. Fefe? Nós é nós. Cadeira. Saia com classe. Cadeira. Classe. O que acontece? Quando você entra na menopausa, a gente tem um risco. Se você não tem esses cuidados, você tem um risco 2 vezes mais de ter doença de Alzheimer, 3 vezes mais de ter déficit cognitivo. Se não fizer, e Se não fizer, esclerose o cuidado. múltipla, os cuidados, né? E 10 vezes mais chance de ter AVC. Agora, só apenas 30% da mulher brasileira hoje procura apoio médico na menopausa, mesmo tendo acesso a isso na rede pública nacional, que também faz uma assessoria à saúde feminina. E o Instituto Nacional de Saúde da Mulher divulgou esse dado em 2023. Então, quer dizer, se eu como mulher, estou entrando na menopausa, e eu procurar, não é só reposição, exercício. Importantíssimo, porque o exercício, principalmente musculação, a parte do teu quadríceps, ele produz testosterona, ajuda no hormônio. Então, Que musculação tem hormônio é na sua... Meninas, Se a pessoa perder mais massa muscular, cai aqui, o nosso exercício. Saia com classe. Vamos sair daqui com os quadríceps. Exercita. 10, 10. Só assim, ó. Agora, doutora, quando a pessoa começa a trabalhar, fazer todo esse conjunto de ações, ela tem uma qualidade de vida equivalente? Quando você fala que ela termina a fase fértil para começar a produtiva, ela descobre uma produtividade absurda? Porque o que eu sinto é assim, até o doutor Jorge Haddad, um abraço para ele, foi quem nos operou, presidente mundial, né? Ele é ótimo. Ele é excelente, referência. E ele falou, Fernanda, você só vai tirar o útero pensando na menopausa, porque quando você vai fazer a reposição, você tem liberdade de usar os hormônios sem ter a preocupação. Porque você não tem risco de câncer de endométrio. Exatamente, que é um risco. Existe um marcador, que foi o que a Angelina Jolie fez, que é o BRCA1, BRCA2. Eu também fiz. Quando ela fez esse marcador, ela viu que ela tinha uma chance muito grande de ter câncer de mama e de ovário. Por isso que ela decidiu retirar
todo e fazer uma reposição, fazer tudo tranquilo. Sim, até porque eu já tenho 4 filhos, não tenho mais planos de engravidar, então... Mas assim, há um... Só que às vezes a mulher é pegada com o útero. E não, e outra coisa. Ai, desapega! Ai, desapega! Sai, desapega! Joga fora! Depois joga fora o útero. Desapega Mas essa agora! produtividade, o hormônio, a maturidade, a reposição, vai ajudar a mulher a ter uma vida saudável? Até com que idade ela consegue manter essa produtividade? Ela consegue manter a produtividade durante todo o tempo que ela manter essa vida saudável, de exercício, de tudo. Por isso que muitas mulheres... Repondo hormônio, né? A Sim. reposição é muito importante. Principalmente, eu falo que o estrogênio ele é o hormônio da vida. Doutora, eu Todo tomo o nosso CDB. organismo, ele tem... Eu tomo CDB, mas pelo autismo. Eu entrei na menopausa, eu sinto calor, eu sinto... Ai, às vezes dá um calor que eu jogo tudo na cama. Daqui a pouco vem um frio que eu puxo tudo de novo. Assim, eu só sentia calor Aí em o que Manaus. acontece? Já Esses sentiu? dias eu entrei na... Sim, assim. Eu quase entrei dentro da geladeira Porque o marido sofre junto, não, né? dentro da geladeira no mercado. Como é que Assim, ajuda a começa curar o climatério? Então, essa parte... E eu tomo CDB cerebral. Entrar Só que ele ia me numa ajudou. banheira com gelo, eu acho. Ele tá me ajudando um pouco. Assim, porque quando eu faço alguns exames, a parte hormonal diz que você ainda não precisa fazer reposição hormonal. não existe! A parte... É dele! Não, mas mesmo sentindo tudo isso, Olha a né, tô num problema pessoal, mas assim, mesmo eu sentindo tudo isso, e quando faço exames, não aparece... Parece que meus hormônios estão... Não, Será que é o exercício, Não. os remédios que eu tomo pro que, assim, autismo que não quando- deixa aparecer esse diagnóstico? Quando você está na fase do climatério, que está entrando na menopausa, você tem aquela coisa, você faz o FSH, ele dá 35, depois você vai fazer de novo, ele dá 15. Então, ele vai tendo essas alterações. Só que a tua clínica... humor. A tua clínica está dizendo que você Eu tô com está dó do na Hélio em menopausa. casa. Porque Olha, você tá mas por olha, baixo. mas ó, Porque a doutora, Valentina tá doutora, mas é entrando bom também, olha, cuidado com essa Na sabotagem, tá? puberdade, eu não- A pessoa não tá orando e fica botando culpa na menopausa. Gostei! Saia fora! Esse presta atenção no seu ouvido. presta atenção! Presta atenção no seu É os hormônios ou são os demônios? Decide! É isso aí! Porque eu vou te falar uma Não, coisa. mas Tu perca clássica, filha! Bispa, eu cresci, ou era TPM, aí você tava mais velha, é menopausa. É menopausa. Vai orar. Quer dizer, a pessoa não fica bem nunca? Mas é mulher tem Tá fase da maluca a lua. vida inteira, assim, nesse estado de sanidade, assim, absurda? Então, a minha filha tá Porque entrando isso eu acho uma coisa na importante a puberdade. gente falar. A E eu autorresponsabilidade dos teus ciclos. Você sabe que você vai estar numa Por isso que é pré-menopausa, importante se conhecer o corpo, né? reserva. Sim. Você sabe que você vai estar numa TPM, evita muito contato ali. E a TPM você entra quando você está próximo, porque você está entrando na tua fase lútea. Essa fase, porque quando cai estrogênio, olha como é importante o hormônio. Quando a gente está menstruando, que é a descamação, o óvulo, o ovário, ele Não usou nada. produziu ali, não engravidou, ele mandou liberar FSH e progesterona e estrogênio para aumentar o tecido dentro do útero. Você não engravidou, esse Esvaziou, tecido tchau. descama. E é o período menstrual. Então, esse período você tá para baixo, cansada. Antes dele, um pouquinho, que é a fase lútea, que é aquelas 10 dias, 2 semanas, você também tá inchada. Sim. Você tem inchaço, tem edema. Sim, mas você não pode... Agora, peraí. Mas você não né? A pode gente fica culpar a irritada. família Mas a inteira. melhor fase que você tem para produzir é depois da menopausa. Depois da menopausa, desculpa. Depois do ciclo. Do Do dia... 7 aos 14 sobra- dias. E É o a hora maior- de Então, ser. são Agora, quantos dias? doutora, Dos 15 aos 18. a pergunta que não quer calar. Vai, Bispa, Vai, Bispa Saia com Saia com classe agora! Saia com classe agora! A pergunta que não quer se calar. O que você quer saber, Bispa Sônia? Você sabe, já aconteceu de eu ver situações de pessoas que às vezes precisam amputar o pé, e eles têm Coceira coceira na perna. naquela perna amputada. Que não tem. Existe TPM emocional. A pessoa sente tudo isso do ciclo, esse descontrole Mesmo todo, na- mas não tem mais nada. Menos na menopausa. Então, Então. esse da menopausa é por causa... Conectou
Te avisei. Sabe Eu por quê? te avisei. Estrogênio. Era Porque pergunta. É o estrogênio. Quando você menstrua, antes da menstruação, o estrogênio tá lá em cima, que tá dentro pro estrogênio. Não, mas você já não tá mais menstruando. Aí, quando você Você já menstrua, está na ele cai. menopausa, na Então, você menopausa. tem esses sintomas. Sim, Da fase tem. lútea de irritabilidade, depressão. Mas na tal. menopausa Na não tem menopausa, nada. por quê? Porque o estrogênio diminuiu. Então, você perdeu o Não, mas não estrogênio e subiu. progesterona. E você sente Não, a subida e a descida ainda? Então, Você Existe. achou, o estrogênio André? Você na menopausa sente às desaparece, vezes some. isso? Então, Ai, mexeu ele com a minha é o que cabeça. mexe com a serotonina, dopamina, que ajuda no humor. Quando a gente Gente. perde o estrogênio, por isso que, olha como é similar. O estrogênio e a progesterona, quando você menstrua, ele cai. Então, você tem aqueles sintomas depressivos, irritabilidade, Doce, ATPM. que é a sintopeia. Quando você entra na menopausa, que aí você tem aqueles sintomas de irritabilidade, depressão, teu estrogênio tá como? Caiu. Ele foi Caiu. pro chão. Por isso, a parte... por causa Nada do vai ficar estrogênio. caro Aí aqui, né, você meninas? Vamos precisa levantar tudo. de uma médica Sim. que faça a coisa levantar. Saia Entendeu? Hoje, são 30 milhões de mulheres na menopausa no Brasil. No Brasil. Só que é importante... Então tem 30 Sabe milhões por quê, embaixo, mãe? gente. Mas é que eu acho que o mais importante é que 51% das mulheres já reportaram em pesquisas que têm vergonha de falar do próprio corpo ou da Verdade. menopausa. Então, essa vergonha, ela precisa ser quebrada porque isso faz parte do ciclo da vida. Todo mundo vai passar. Mas é uma autorresponsabilidade você cuidar das suas emoções. Você penalizar a família inteira. Ai, porque eu tô na menopausa, porque eu tô na TPM. Vocês que se virem com a minha grosseria. Ah, não. Não, isso não pode. Não, e aumenta Não o número pode. de divórcios por causa Claro disso. que sim, O né? divórcio do Mas quem cabelo aguente, grisalho. gente? Aos 50 Divórcio do cabelo grisalho que faltava. Ai, claro! Essa do descobrindo agora. Que é isso? Tinta nesse cabelo. Divórcio do cabelo Tinta agora. Porque o tinta. marido quer abandonar a mulher só porque tá na menopausa. O marido também tá com a Andropausa. testosterona. E aí eles se tornam dois estranhos em casa. Não conversam, A não procuram andropausa ajuda. também mexe e com acabam divorciando. Tem homem que acha que a mulher não tem mais desejo. Mas, gente, o libido dela tá lá embaixo. A parte Não é hormonal verdade, dela. Tá lá. E às vezes ela vai ter... Ele quer que ela tenha relação, ela tem dor. Porque ela tem ressecamento vaginal. Não tem prazer, ela tem dor. Sim. E aí ele não entende isso. E Mas a com, mulher também não e com conversa. os hormônios regula tudo? Tudo. A gente, Tudo. então, Laser tudo. vaginal. Laser vaginal. Você pode sair com classe, vem. Tá, vamos sair com Exatamente. E é por isso que esse programa, ele é realmente necessário. Porque Muito. leva informação e a gente sabe que tem um índice altíssimo de brasileiros que não tem essa informação. Não tem, porque as mulheres têm medo de falar, porque eu vou falar, vai acusar a idade. Ah, mas... Também tem. Aí entra o etarismo, né? Tô com Exatamente. vergonha, porque eu já tô... vergonha. Ih, vai As saber baixa quanto... estima. Elas estão Isso, baixa elas estão autoestima. muito, sabe, pra baixo. Mas, é gente, triste. eu com 40... eu tô com 45 Sim, agora. mas isso é eu, você, não, Fabiola. Não, eu digo assim, eu desde os 40, eu já tive que fazer reposição hormonal porque eu já sentia a diferença. Então, não é esperar a menopausa. A gente Não. tem altos e baixos. Correto A gente é tem que fazer estar antes. todo o tempo cuidando disso. Mas eu Inclusive, não falava. nosso alinhamento, a gente tem que aliar nossas vitaminas do corpo, porque senão... Total. Mas dependendo do seu ciclo social, parece que você está falando a coisa mais louca do mundo. Exatamente. Isso é natural, gente. Mas e Mas também a- eu a- acho tá que desmis- aquilo que você olha, um assunto tão importante que quando eu vi que a minha mãe teve labirintite na menopausa, o climatério dela foi forte, Viu como ela se ela recuperou 100%. é muito mais cerebral, a alteração do que a Só ovariana? que como eu vi não o sei. tanto Mas o que cérebro ela... O cérebro tá aí Mexe na parte ótimo, tá cerebral, muito por melhor isso. que antes. Muito. Ela tá, sério, ela tá... Eu sinto Não, ela hoje- pra mim, ela a é um versão exemplo, dela muito. maravilhosa. Só que amo. como eu te amo, diz que a gente Cris. acompanha muito, eu fui procurar fazer o tratamento, tudo me preparando para menopausa, porque é melhor você se preparar Isso. do que você negar. Exatamente. Claro. Essa eu preciso falar. Guerra prevista só perde quem não se prepara, querida. Saia, E sabe o que é sair com classe? Passar a menopausa namorando muito. Saia com classe! Pode exercitar, porque agora você
você já viu que faz bem. Tá aqui, ó. Tá aqui no quadríceps forte. Quadríceps. Agora, a Você tá pessoa vendo? começa, vai lá, descobre os hormônios de novo, começa a fazer a posição. Com quanto tempo ela já tem esse benefício, doutora? Normalmente 1 mês. Olha que maravilha, gente! Rapidinho, assim, Graças a Deus, não vai acontecer de volta. É de um saia com classe pro outro, você já tá renovada. No próximo, você já é outra pessoa. No próximo Saia com Classe, eu quero ver você. Saia com classe. Só nos conte os testemunhos. Exatamente. Sem irritabilidade. Mês que vem, eu te Sim. aguardo. Porque às vezes a pessoa não está percebendo, mas está ficando irritada, não tem mais ânimo para nada, está ficando mal-humorada. Vai dar uma checada nos. Qual que é o principal indicador no sangue? No FSH e LH. FSH e Ele está LH. muito alto, então eles sobem. Mas tem que tomar cuidado, porque essa fase, às vezes você vai pegar um exame, ele dá 40, 35, que ele está alto, acima de 30. Tá. Então tô entrando na menopausa. Tá. Depois você vai fazer outro, ele está 10. 8, Porque é mas ele tem alteração. Mas a tua clínica está dizendo, eu tenho fogacho, eu estou tendo esquecimento, estou tendo irritabilidade, sonolência, engordo, onde não está ressecamento vaginal. Você Tudo tá isso já está gritando dizendo, o que você corpo já está falando, você Então- vai fazer alguma coisa por esse corpo que está clamando por uma ajuda. Saia com Classe, pelo amor de Deus. Gente, sabe que é importante a gente perceber? Que o tão importante quanto o nosso espiritual, e algo que eu aprendi muito com você, mãe, é a gente também entender esse presente que Deus nos deu, que é o nosso Sim, corpo, né, verdade. Gadel, né, André? Fê, é o que a gente fala do tripé. A gente precisa entender que é o tripé. É o espiritual, né, bispa? O emocional, ó, como eu aprendo direitinho. Aprendeu. E o corporal. Então, o tripé tá aqui. Você pode até Aí. mostrar o tripé, diretor, por favor. Mostra ali, diretora, Ó, o tripé. é. Nós somos o tripé. Se um desses não tiver equalizado, se um desses não tiver Fica- bem, vai despencar. Vai despencar. Então, os três têm que estar, ó, no Por grau. isso- Eu quero Eu dar um escrevi, testemunho eu agora, escrevi que é um uma livro. coisa muito dolorida para mim. Eu tive uma mãe que era uma mente brilhante. Inteligentíssima. minha avó. Mas assim, minha mãe era uma mente brilhante, uma mulher empreendedora, altamente positiva. A minha mãe, ela era De positiva, fé. uma mulher de fé, uma mulher de oração. E tu nunca Mas teve ela não verdade. cuidou do corpo. É. Eu vi aquela mente brilhante, aquela mulher empreendedora, realizadora. Sim. A minha mãe era assim, ela vendia. Ela dava nó em pingo de éter, entendeu? Entendeu? Era essa a minha mãe. Era mesmo. Ela dava nó em pingo de éter. Então, eu vi, ela não cuidou do corpo, e eu vi a missão dela sendo diminuída porque ela não tinha veículo para levar. Mas naquela época... O não tinha corpo- essa visão, né? Sabe? Sim, mas foi uma coisa que me marcou muito, porque eu vi aquela pessoa cheia de vida. Vida. Ideias Aquela ótimas, mente maravilhosa. brilhante. Mas não se corpo cuidou. E aprisionado. aí já tem gente que cuida Forte. muito do E corpo. tem muita O corpo mulher é que vive belíssimo. Mas mas esquece. no trabalho. Mas Infelizmente, nos dias de hoje, muitas mulheres vivem assim. Eu fiz uma palestra e um casal estava divorciando. Ele falou assim, nós estávamos divorciando. No final, veio chorando. E falou, olha, eu achava que ela não queria nada comigo, ela achava que eu não tinha desejo nada por ela. Nós estamos divorciando. Quando você começou a falar, doutora, ela falou assim, eu sinto tudo que a doutora está falando, por isso que eu não consigo ter relação com você. Você salvou nosso casamento. Muito obrigada. A gente vai procurar ajuda. A falta e de aí eu informação escrevi um livro acaba chamado com Sexo, muito casamento. que é sentimental, espiritual, conexão e aliança, salvando vidas e resgatando o casamento. Nossa, que legal. Falando Olha sobre que barra. alterações. aliás, o livro é excelente. Ela está no meu prefácio. Eu quero, lá. eu vou ler. Olha, muito Saia com classe, querida. Eu falo disso, das bases, que é, nós somos corpo, alma e espírito. Sentimental, Sempre, espiritual sempre eu falo e muito isso fisiológico. também. Você não consegue separar. Se você não alinha as bases, você não chega na plenitude de um relacionamento, na plenitude do sexo. E É nem na isso que a plenitude gente com Deus. queria falar, porque às vezes tem uma tendência religiosa que fala assim, você está cuidando do teu corpo, é vaidade. Quantas vezes eu vi as pessoas tacando pedra na minha mãe? Ela é Jezabel porque ela se cuida. Não, ela é grata. Porque gratidão de palavra, esse negócio, gratidão. Não, gratidão é uma ação. Eu sou tão grato a Deus por ter todos os meus órgãos funcionando. Sim. Só quem sabe que a gente ficou anos Como eu na fila sofri com a minha mãe e também passei uma situação com meu filho. de que perdeu os dois rins, Os dois meu irmão rins. aos 13 anos. Quando eu oro,
E eu peço, Senhor, me ensina a viver. Muitas situações eu pedi porque eu não tinha nem condição, nem mental, nem espiritual, nem nada. Quando meu filho partiu, eu falei, Senhor, É um louvor do praise, não né, sei. mãe? Viver isso. Eu não sei não ter filho. Eu não sei não ter filho na terra. Eu também peço, Senhor, me ensina a viver no meu corpo. Exatamente, Santo. porque Eu quero, templo, né? porque esse foi o corpo que o Senhor corpo me que Deus deu. Sim. E eu quero saber, Valorizar, né? cuidar dele, porque ele me deu esse não é corpo. pecado, Não gente, é, isso não não é é. Tá falando que o pecado. Espírito Santo não habita em casa suja. Se nosso corpo é templo do Espírito, ele nos deu para que possamos cuidar dele. Se você não cuida, você está sendo negligente com a casa do Senhor. É isso, então o que a gente quer é que as mulheres Verdade. se amem, se cuidem e ouçam também, porque logo depois da esterectomia eu fiquei muito inchada e eu acabei ganhando muito peso. É tão bom, porque um dia minha mãe me chamou para conversar e falou, filha, deixa eu falar. Chega. Você está no teu limite, meu amor. Agora é só caminho de volta. Agora é só caminho de volta. Mas é tão bom, porque quem que ia poder falar isso pra mim? Pra mim tava tudo em ordem, pra mim tava tudo ótimo. Eu tenho uma pergunta para Bispo. E isso pra- é se pra amar. você, É, porque a gente chega um momento que a gente nem não enxerga. Não enxerga A gente, mais. né, não enxerga mais. E tanto que quando eu cheguei quase mais de 130 quilos, aí as pessoas diziam assim, e você? Eu disse, não, gente, eu sou bonita. Eu me achava mesmo. É, claro, sim. Ser bonita. Aí eu até brincava, dizia, não sei se a autoestima elevada ou sou proteção, sem noção, mas eu sei que eu sou Mas você bonita. sabe que- Sempre foi. Mas o que chamou a minha atenção, o que fez eu dar a virada, não foi a parte estética, porque eu nunca tive problema com isso. Eu sempre me olhei no espelho e quis me pegar mesmo. Olha, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Sempre foi assim, bispa. Só que quando foi a questão da saúde mesmo. Ai. Foi quando eu disse, o que adianta eu ser corajosa? O que adianta eu ser uma boa comunicadora? O que adianta isso se o meu corpo daqui a pouco não vai render? E aí não vai servir de nada Verdade, tudo que... verdade. E eu disse, cara, Deus me deu uma missão hoje, né, para servir as pessoas e daqui a pouco o meu corpo vai impedir essa missão. E aí eu Exatamente. disse, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Eu não posso falar para eles não tomarem refrigerante e tomar. Eu fiquei nessa. Então, foi essa virada Mas você sabe fez que a tem, no diferença. livro eu coloquei uma tabela americana, até traduzi ela para o português, Sim. que você tem 24 vezes mais chances de ter câncer de mama por causa da obesidade. Uau! Então, tem pesquisas que mostram que pacientes que fizeram com a caneta das canetas para emagrecer que estão usando agora, diminuíram. O Fernando Maluf até publicou um vídeo sobre isso. Diminuiu o câncer de endométrio, ovário, fígado. Por quê? Eles começaram a emagrecer. Então, a Você obesidade vê é um risco como tem gigantesco. como você reverter conhecer, esses processos através da saúde, né, mãe? Através do Olha, amor eu próprio. tive uma situação que eu me sentia rejeitada. Eu não era. Nunca foi. Nunca fui, mas espírito de rejeição Não está no outro. não está no outro, está em você. Você. Eu me sentia rejeitada. E eu não queria que acontecesse isso com o meu corpo. Porque o Senhor me libertou disso. Amém. E isso me atormentou demais. Porque por mais que... Eu chegava para o teu pai e falava, mas por que você me ama? Uau. Olha. Por que você me ama? O que você viu? Por quê? Porque eu não me amava. E estava em mim. Eu fui muito amada. Eu fui muito amada pelos meus pais. Eu sou primeira neta da parte da minha mãe. Eu fui muito amada também pelos meus avós. Sempre muito amada pelo meu marido. Mas estava em mim. Não O se estava... amar. Não enxergar por que me amava. Para mim, eu nunca estava fazendo o melhor suficiente. E eu sempre fui primeira aluna, nerd, sabe, essas coisas assim. E quando que você se aceitou? Olha, quando eu tentei tirar a vida, né? Não deu certo. Graças Graças a Deus. Graças a Deus, saiu com classe. Ai, saiu com classe. Temos a sabedoria da Bispa Sônia. Glória a Deus. E eu realmente tive um encontro com Jesus. Amém. E eu falei, Senhor, Amém. eu não sei quem que eu sou, mas se eu sou tão assim importante para o Senhor, eu quero me enxergar nos teus olhos. Glória. Eu quero enxergar o que o Senhor enxerga em mim. A partir desse dia,
eu comecei, tudo que vem na minha mão, eu não falo, eu gosto, não gosto, vai que eu gosto. Porque as coisas todas que eu escolhi, né, algumas eu acabei nem dando continuidade, como nutrição, não dei continuidade, e alguns outros cursos que eu fiz, faculdades, que eu não dei continuidade. Terminei, sou graduada, mas acabei não exercendo a profissão. Eu falei, bom, então tudo que vier na minha mão, eu vou fazer. Quem sabe eu nasci para fazer isso? Eu não vou mais aproveitar, desperdiçar nenhuma oportunidade. E mesmo que eu, de repente, não tenha uma primeira empatia, eu vou insistir. Quem sabe aí está a minha missão? Porque eu quis me enxergar. Falei, eu quero enxergar o que o Senhor enxerga. Bonito, né? Eu quero olhar no espelho o que o Senhor o que está nos seus olhos, como o Senhor me enxerga. E eu renasci em Cristo. Amém. Tem pessoas que acham que assim, por que Deus ama mais umas pessoas, Jesus, do que as outras? Não é como eu achei, não é que Ele ama mais, é porque a conexão é maior. Quando você procura estar do lado, Ele sempre está do nosso lado, mas nós abandonamos. Mas quem me ensinou isso? E é com essa lição. Vamos sair com E respondendo, foi aos 49 anos que eu descobri que eu era autista. Só olha ficou isso. Aos 49 que eu descobri E que eu era está autista. hoje plena, ajudando Olha, como todas nós aqui. E sou Uma inspiração, formada, né? Uma eu tenho inspiração. Graduação? 2 graduações, mais 2 pós-graduação e um MBA. E é empreendedora. E é empreendedora. Olha aí, ó, encerrar. Não me venha com desculpa. Não me venha com desculpa. Não me venha com desculpa. Verdade. A palavra para você é a mesma do ano apostólico de Gideão. Gideão se achava um horror. Até que ele teve um encontro com o Senhor. Ali ele teve paz e se levantou o verdadeiro homem valente. Sabe, você já viu algum fabricante Não tem preço. construir Não tem uma máquina? Sem dar o manual. Não. Para a máquina não funcionar, para dar errado. Não, nunca vi. Daí ele põe o nome na máquina, ele põe a impressão digital dele na máquina e fala, vai para dar errado. Não. Para o meu nome ir para o brejo mesmo, para minha fábrica fechar, falir, ninguém mais querer. Assim Deus no seu amor. Nós somos fruto de Deus. Amém. E Ele nos criou, cada uma de nós, para dar muito certo. Verdade. E quando a gente dá certo, Ele se alegra. Muito. Às vezes a gente acha que eu tenho que convencer a Deus. Não. Ele já está convencido. E Ele não poupou nem Jesus Cristo para que a fico gente imaginando dê isso. Se Ele muito não certo. poupou o filho, Vai no médico, se cuide. Se cuida, Entre se milhões de ama. Não pare no seu limite. Meu Deus, se ama, Milhões de doutora. espermatozoides e fecundou um óvulo, ele escolheu você. E se ama e se cuida. E cuida do seu corpo com alegria, com liberdade de ser bonita. Todas nós temos limitações. Todas nós temos limitações. Vença com classe. E até mês que vem. Tem que ser 2 horas. Escuta, querida. Deixa um like. Pelo amor de Deus. Compartilha, né, André? Segue, né? Sininho. Compartilha informação, compartilha o link. Esse recado teu, assim. O meu recado. Para tudo isso, a mulher se cuidar. O meu recado é exatamente esse. O dia que eu entendi que eu era amada e que eu poderia me amar e que eu tinha esse espaço meu, que eu não estava abandonando ninguém em me cuidar, mas que ao me cuidar eu estava amando quem eu mais preciso, que é a mim mesma, para eu poder estar bem para cuidar de quem eu amo. É por isso que eu saio para me exercitar, porque eu tenho filhos, porque eu quero ter saúde para cuidar deles, porque eu quero me sentir bem,
porque eu quero ser uma pessoa boa para quem está perto de mim. Então, quando a gente se equilibra, a gente também está abençoando todo mundo que está ao nosso redor. Né? Porque eu quero ser uma velhinha chapchura. Uma velhinha enxuta. Eu quero, ó, sai com graça. Deus abençoe.